Olá, meus amores, vamos continuar aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. O menino Jesus no templo. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminava a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Minha nossa! José e Maria esqueceu o Filho de Deus para trás. Só isso que eles esqueceram, né? A gente dá risada, porque se a gente for analisar, né, às vezes o pai esquece o filho na escola, né? Já vi muito pai aí que esqueceu o filho na escola, eles só esqueceram o Filho de Deus, né? Mas Jesus estava ali, ele tava no templo, ele estava aprendendo, ele precisava daquele tempo para aprender mais das coisas, porque na verdade o tempo de Jesus que ele crescia, ele era fazendo assim um aprendizado, porque como ele nasceu como humano, ele cresceu, ele teve uma vida humana, então ele também basicamente teve que aprender como humano, né? Ele teve que ter todo aquele... Não fez um download na cabeça de Jesus. Por mais que ele fosse o Filho de Deus inspirado, o propósito maior de Deus era que Jesus vivesse como humano ali na Terra, tivesse as dificuldades e as necessidades dos humanos, para deixar como exemplo para nós que é possível estar aqui na Terra, sim, mas ter uma vida correta, uma vida certa. Então Jesus, na verdade, veio para mostrar que Deus, mesmo porque o ser humano pode muito bem dizer assim, mas é Deus, para Deus tudo é fácil, Deus tem todos os poderes. Mas Jesus vem para quebrar esse paradigma para nós e mostrar que era possível diante das dificuldades. Só que Jesus estava ali se esforçando para aprender as coisas de Deus, para ter entendimento, né? E foi muito mais assim, engraçado da gente ver, tipo, Maria e José, os pais, né, que eram os tutores de Deus aqui na Terra, esqueceram ele. Deram falta depois de um dia. Imagina a cabeça de Maria, 3 dias, foram 3 dias procurando por ele. Já pensou? Meu Deus, eu perdi o Filho de Deus, o que será de mim? Eu teria entrado no pânico, no choque total, né? Então vamos lá. Capítulo 3, João Batista prepara o caminho. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi esse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas deixa bem assim claro os nomes dos reis, dos governadores, de tudo, da parte política que estava acontecendo ali, que é isso que traz muita veracidade para a Bíblia, né? Porque não é uma coisa que aconteceu no meio de um tempo do nada, sei lá quando que aconteceu isso, a história sem fim. Não, tem um embasamento totalmente político e histórico por trás disso. Que Pilatos não foi um personagem bíblico inventado, não, existiu, tá lá. Entendeu? E se você pesquisar a história, tá lá toda a história e tá lá e foi real.
Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro da palavra de Isaías, o profeta. Voz de que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Aí toda a humanidade verá a salvação de Deus. Olha que coisa linda, né? Essa frase é linda, eu acho. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der um bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João Batista era meio radicalzão, né? Ele já falava na lata, ele não tinha muito jeito para falar, não. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu o batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras João exortava o povo e ele pregava boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a colocar João na prisão. João aqui, as pessoas, eles cogitavam por causa das coisas que João falavam, ele ser o Cristo, e João nunca se pegou essa fama para ele fez aquilo que era destinado para ele preparava as pessoas para falar: não, ele tá chegando aí, preparem-se que ele tá chegando aí, né? Só que João, pelo jeito, não tinha muita papas na língua, né? Falava o que vinha na boca e comprou uma briga, né, com Herodes e em relação à sua situação lá com Herodias, né? Vamos lá. O batismo e a genealogia de Jesus. Quando o povo estava sentado, sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatitas, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Jorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Emadã, filho de filho de Josué, filho de Elizer, filho de Joarim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Sonã, filho de Elaquim, filho de Mealim, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obedete, filho de Boaz,
filho de Samom, filho de Nasson, filho de Amidadade, filho de Ram, filho de Herom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Sezub, filho de Regu, filho de Falá, filho de Herber, filho de Salã, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Semé, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém. Meu Deus, ele falou toda a genealogia mesmo. Filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Uau! Que lindo terminar com filho de Deus. A tentação de Jesus, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito do deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Gente, olha só. Só fazer um parênteses aqui, mais um, né? Se o diabo era audacioso para tentar Jesus, filho de Deus, imagina o que ele não faz com nós. Imagina o que ele não pode fazer com nós. Então é importantíssimo estarmos atentos, estarmos em comunhão com Deus, estarmos vigiando, porque o diabo vem para matar, para destruir, para roubar, para dilacerar a nossa vida. E é importante que nós tenhamos sabedoria. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: e eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então me adores, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna, ou seja, ele ia tentar de novo, né? Até uma outra ocasião oportuna. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito e toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado encontrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro da profecia de Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e apresentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falaram bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo no precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Uau! Jesus expulsa um espírito imundo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino porque falava com autoridade.
Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio e de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cala-te e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos eles dão ordem com autoridade e poder e eles o saem. E sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Jesus tinha que estar o tempo inteiro provando que era bom, provando para as pessoas, né? E isso acontece tanto, né? A gente tem que estar o tempo inteiro provando que é bom, provando que é capaz. As pessoas, por mais que venham, tanto que você pode fazer, tanto que você pode fazer para ajudar, as pessoas sempre estão ali jogando contra, né? O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. As sogras de Simão estavam com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam. Quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não os deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades, também porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Capítulo 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto de um lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, Simão, vá para onde as águas são mais fundas e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçando-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando a fizeram, chegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha a coragem, né, que eles tiveram. Eles eram pescadores ali, eles tinham a vida deles ali. E diante da situação, eles tinham que ter coragem para deixar tudo e seguir Jesus, né? E aí, é a pergunta de 1 milhão, né? Você teria coragem que eles tiveram de deixar tudo para seguir Jesus? É muito bom, gente. Eu vou dizer que é muito bom deixar tudo para seguir Jesus, porque a recompensa é muito maior do que qualquer coisa. Não se preocupem. Não existe nada que você tenha hoje que seja melhor do que Deus possa vir a fazer pela sua vida. Nada, não existe absolutamente nada nesse mundo que você fala pra mim: olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, que seja melhor do que o que Deus, o que Jesus pode fazer pela sua vida, pelos seus sentimentos, pela sua mente, pela sua vida material, por qualquer coisa que você tenha. Nada é melhor do que quando você renuncia pra seguir, pra servir a Ele. Não existe nada nesse mundo, gente. Não existe, não adianta.
eu garanto. A cura de um leproso. Capítulo 5, versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Que seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao seu sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões viam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Eu imagino que naquela época não era como hoje, né? Que a gente tem médico, tem mais acesso a médico, a remédio. Naquela época existiam doenças como existe hoje. As pessoas ficavam doentes, não tinham acesso para serem curadas. Então Jesus ali naquela época era algo assim que era muito importante, muito. E ver o poder, eles viam o poder de Deus, eles tinham fé, porque Jesus era a esperança para a vida deles ali. E às vezes a única maneira de você ver realmente a glória de Deus é quando você realmente tá precisando muito. Porque às vezes quando você tá no bem bom ali, você não consegue, porque você tá na sua zona de conforto, na sua vida boa. Às vezes ali eles não estavam na melhor fase, então Jesus era a esperança deles, e a hora que eles viam, eles se realizavam através daquilo. Às vezes é necessário que às vezes você passe por um momento muito difícil para ter esse encontro pleno com Deus. Mas o conselho que eu dou é busque esse encontro sem ter que passar por um momento difícil. Busque esse encontro para tornar essa fase boa que você tá melhor ainda. E não estar numa fase muito ruim para buscar a Deus e ter esse encontro como essas pessoas estavam fazendo aqui. Jesus cura um paralítico, capítulo 5, versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e baixaram sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é essa blasfêmia que pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus, né, poderia simplesmente ela tá curado, mas o importante para Jesus era os pecados serem perdoados. Porque o corpo aqui vai virar pó. O importante é o que vai acontecer depois, né? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus. Cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Eu imagino, porque essa parte aqui da cura do paralítico tá nos evangelhos, né? Nos 3 evangelhos que a gente já leu até agora. Eu imagino que isso foi muito forte. Para estar escrito nos 3, foi uma coisa, assim, muito surpreendente. Quando a gente vê a história se repetindo, esses detalhes se repetindo, você vê que foi algo que, tipo, chocou muito as pessoas na época. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Mais uma vez, né? Mais um que deixa tudo, né? Para seguir Jesus. Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixavam-se aos seus discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?
Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui Jesus mostra que realmente veio, né? Aqui veio. E é exatamente o que eu penso. Muitas vezes eu falo, gente, eu não tô aqui para falar para quem já conhece Jesus. Quem já conhece é ótimo, né? Isso é ótimo. Eu tô aqui para falar para quem não conhece. Não é? A gente tá aqui para falar para quem tá precisando, né? Você não vai querer curar uma pessoa que tem uma saúde 100%. Jesus falou uma verdade aqui, né? Jesus é interrogado acerca do jejum. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuaram e oraram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias quando o noivo não estará, naqueles dias jejuarão. Né? Aqui Jesus diz que não descarta o jejum da vida da gente, né? Que, como eu já disse anteriormente, o jejum realmente é para mortificar nossa carne. Você não vai jejuar como mercadoria de troca para Deus. Olha, Deus, eu vou jejuar tantos dias se o Senhor fizer isso por mim. Não façam isso, porque isso daí é perda de tempo. Jejuem para mortificar a carne. Se você consegue ficar sem uma refeição ou sem algo que você gosta muito, você consegue ficar mais forte em relação às tentações, em relação ao pecado. O jejum mortifica isso dentro de você, te torna assim uma pessoa mais controlada. E não que você vai jejuar como mercadoria de troca. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de uma roupa nova e costura em roupa velha. E se eu fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o vinho novo arrebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Ok. Eu vou parar aqui no capítulo 6, o Senhor do Sábado, certo? Encerramos o capítulo 5 e estamos caminhando aí para finalizar Lucas também. Estamos quase terminando a Bíblia. Uau, foi uma bênção, está sendo uma bênção. Ok, meus amores, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.